Boa noite, pessoal. Flávio, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Espero poder contribuir com vocês, com o meu conhecimento de RH, para ajudar vocês nesse momento tão importante, que é o processo seletivo. Bom, mas como é que a gente se prepara para um processo seletivo para não ser reprovado, para não desperdiçar a chance de falar com um recrutador ou com uma recrutadora? E por que eu posso falar sobre isso? Eu sou a Tamires Clínico, eu tenho mais de 12 anos de experiência em RH. Minha última experiência foi no RH da Globo, mas eu também já passei pelo setor de petróleo e gás na Ipiranga, pela indústria na Michelin. Então, tive experiência nessas 3 grandes empresas. Já analisei mais de 10 mil currículos. E eu digo esse número até por baixo, porque eu lembro de uma única vaga que eu divulguei e tinha isso tudo. É muita coisa. E já fiz mais de 2.000 entrevistas ao longo de todo esse tempo. Hoje mesmo, só hoje, eu fiz mais 7 entrevistas. Então, eu quero ensinar vocês tudo que eu reprovo os candidatos para que vocês não sejam reprovados. Quero pegar esse conhecimento do RH para apoiar vocês nesse momento. E sabe o que eu mais vejo, pessoal? Que a pessoa não é reprovada por não saber. Ela é reprovada por não saber se vender. Ficar nervoso na hora da entrevista é normal. Gente, até hoje eu fico. Minha última entrevista na Globo foi em 2023. Eu entrei em 2022, em 2023 tive a oportunidade de ser convidada para participar de um processo seletivo para uma outra área, CBP, da área de produtos digitais, dentro do RH. E eu fiquei nervosa, com aquele frio na barriga. Então, eu também entendo vocês, porque eu também já fui candidata. E a maior parte das pessoas tem muito conhecimento. Vocês são alunos da TI Exames, o conhecimento vocês têm. Tem que saber as técnicas para mostrar tudo isso e o profissional incrível que tem em cada um de vocês. Então, o que eu vejo é que a maioria das pessoas é reprovada por não saber se vender. E o que o recrutador ele realmente avalia? O recrutador ele avalia o chá. Isso mesmo, chá. Eu vou ensinar vocês um pouco de chá hoje. E o que é chá, Tamires? Chá é uma sigla para conhecimento, habilidade e atitude. Uma das ferramentas que os recrutadores usam para analisar os candidatos. E falando sobre chá, conhecimento, habilidade e atitude, o que é isso? Conhecimento nada mais é do que você fazer um curso na TI Exames e ter um certificado. Você tem o conhecimento. A habilidade é você saber fazer. Conhecimento eu sei, habilidade eu sei fazer. Eu consegui aplicar essa certificação na empresa X, tive o resultado Y. Isso é muito importante. E a atitude é você ter a vontade de fazer, o protagonismo, uma coisa que falta às vezes nos profissionais. Então, sempre que eu vou avaliar. Esse profissional, ele tem o conhecimento, ele sabe quais são os cursos técnicos, graduação, certificações que ele tem. Número 2, a habilidade. Ele sabe fazer, ele já aplicou isso na prática. E número 3, a atitude. Ele tem atitude, ele vai lá e faz, ele tem essa autonomia e esse protagonismo para agir. Então, o chá é uma sigla muito importante e que vai ajudar vocês. Conhecimento é você saber. A habilidade é você fazer. E a atitude é você fazer sem ninguém mandar. Ir lá e ter a iniciativa. Além do chá, existem muitos outros métodos. E um segundo que eu quero falar com vocês é sobre estar. Isso mesmo. Estrelas também é uma sigla para situação, tarefa, ação e resultado. E aqui, gente, está uma dica de ouro para vocês saírem na frente de mais de 80% dos candidatos, que é vocês prepararem as principais respostas da experiência profissional que vocês têm na metodologia chá ou estar. Estar é qual é a situação, T de tarefa, qual foi a sua ação e R, resultado. Calma aí que eu vou explicar melhor. Situação, por exemplo, vocês estão em uma empresa que precisa se adequar à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa é a situação. E qual é a tarefa? A tarefa, o que você foi designado a fazer é aplicar a LGPD e adequar essa empresa para que não tenha impacto. Essa é a sua tarefa. O que você realmente fez? Qual foi a sua ação? Então, eu fui responsável por adequar essa empresa usando a metodologia X, Y, Z e trazendo o resultado para a empresa W.
Então, eu explico qual é o contexto, o que eu tinha que fazer, o que eu efetivamente fiz e qual foi o resultado para o negócio, para a empresa. Assim, você vai estruturar a sua resposta de uma maneira que o recrutador consiga te avaliar. Eu, como recrutadora nos processos seletivos, escolhia sempre 2 ou 3 perguntas para aquele cargo e avaliava todos os candidatos na metodologia STAR para que eu pudesse comparar os candidatos de forma igual, sem viés inconsciente, sem viés de afinidade, porque estudou na mesma faculdade ou porque tem alguma coisa em comum. Então, isso é uma maneira de você se estruturar, se preparar antes com as respostas. O que eu vejo acontecendo na prática? Na prática, a maior parte dos candidatos respondem sim ou não, perguntas fechadas, não se vendem, não vendem o resultado. Tamires, eu não vou parecer soberba ou soberbo se eu me vender demais? Eu digo que a pessoa que fala o que realmente fez não vai parecer soberba. Ela está falando a verdade, ela está cacarejando quem ela é. Você não pode mentir, nem exagerar. Isso não. Isso o recrutador pega, gente. Tem muito candidato que falam, meu inglês é nível fluente. Vamos continuar essa entrevista em inglês? E aí a pessoa não consegue. Sinceridade, a verdade é fundamental. E eu tenho certeza que todos vocês têm muitas competências. Estão aqui na TI Exames estudando, tirando certificações, se especializando na área. Então, vocês são bons profissionais a saber vender quem vocês são. E a metodologia CHA e a metodologia STAR vai ajudar muito a estruturar as respostas da entrevista para mostrar o profissional incrível que tem em cada um de vocês. Mas não é só isso. Espera aí que tem muito mais coisa. Qual é o papel do candidato e o papel do recrutador? O candidato, ele vai contar. Então, a gente tem ali 2 pessoas, 2 figuras, às vezes até mais. Mas o candidato, qual é o papel dele? Contar a sua job line. Nada mais é do que contar a narrativa da sua trajetória profissional de forma estratégica. E como é que a gente começa essa job line? Começo do emprego mais atual ou começo do mais antigo? Sempre comece do mais antigo. Já vi recrutadora desistir da entrevista porque o candidato começou da mais recente. Então, história sempre de trás para frente. Tamires, mas eu conto tudo. Eu tenho mais de 20 anos de experiência em TI. Não precisa. Por exemplo, eu comecei a minha carreira, gente, dando aula de informática num cursinho. Eu não conto mais isso. Por quê? As minhas últimas 3 empresas dentro do RH foram as mais relevantes para o que eu busco. Então, eu não começo a contar minha trajetória lá. Eu começo a contar do que é mais relevante para aquela vaga. Então, o seu papel, candidato, é treinar e contar estrategicamente a sua job line. Além disso, você precisa ter clareza e objetividade. O Brasil é um país que a maior parte das pessoas, da população, é do perfil comportamental DISC. São pessoas leves, brincalhonas, que adoram conversar e às vezes acabam se perdendo. Por isso, a clareza e a objetividade são essenciais em uma entrevista. Ontem mesmo eu estava fazendo uma entrevista com uma candidata, eu marquei 45 minutos. E quando eu fazia uma pergunta, ela às vezes ia a locais que não era o que eu estava buscando. Ela não era objetiva. Quando eu perguntava, por exemplo, por que você saiu da sua última empresa? Por que você saiu desse local? Ela começava a contar a história da empresa e não focava nela, na situação, do que aconteceu. Ela contava várias coisas e aí eu tentava puxar de novo. Mas nem todo recrutador vai puxar vocês. Por isso é importante treinar com clareza e objetividade. Sua jobline tem que levar no máximo de 4 a 5 minutos, não mais que isso. E eu digo que também é importante a gente treinar a jobline em mais e menos tempo, em 1 minuto, 2 minutos. Isso tem que estar na mente de vocês. Tem que ser uma coisa natural falar sobre a sua trajetória profissional de forma estratégica, com clareza e objetividade. Além disso, a gente também precisa entender a job story da empresa. E o que é isso, Tamires? Da onde essa empresa veio, onde ela está, quais são os desafios e o que ela deseja para o futuro. Isso faz a diferença para o candidato. Você, se você estuda o job description, a job story da empresa, você vai saber
se comportar na empresa de modo a mostrar o que você já fez e o que eles estão buscando. Pensa na sua trajetória profissional. Se eu estudei o job story da empresa e se eu estudei a minha job line, eu consigo contar de forma estratégica, pensando o que aquela empresa quer e eu já fiz. E aí, gente, é a aprovação na certa. Se você resolve o problema daquela empresa, é a aprovação. Qual o papel do candidato? Contar sua job line de forma estratégica, clara, objetiva e entender o job story da empresa. E o recrutador, ele também tem um papel, certo? O recrutador também tem um papel. E ele precisa manter o interesse na sua história. Nada do recrutador ficar mexendo no celular. Ele precisa dar atenção para você. Mas se isso acontecer, e eu ensino muito essas técnicas na minha simulação de entrevista, que é, se a pessoa recrutadora ou se o gestor da vaga está olhando o celular, subiu uma notificação no computador, tem técnica para você chamar a atenção. Fazer uma pergunta aberta ou fechada, sabe? Uma pergunta que chame a atenção daquela pessoa, mesmo que ela só tenha que concordar com a cabeça. Ou então, você também pode falar o nome daquela pessoa. Não é mesmo, fulana? Quando você falar isso, vai chamar a atenção dela, ela vai tirar do celular. Se viu que ela está olhando muito para o lado, para baixo, cuida de manter o interesse na sua história. É o papel do recrutador, mas a gente sempre tem que estar preparado para tudo. O que mais é o papel do recrutador? Avaliar as competências. Chá ou estar. O recrutador está ali para avaliar uma entrevista comportamental. Ele quer saber o que você já fez, qual foi a situação e como agir. Nada daquelas perguntas de quais são os seus 3 pontos fortes. Só falar o ponto forte não quer dizer nada. A gente precisa exemplificar. Lembra do chá e do estar? O recrutador usa essas técnicas. Agora que vocês já sabem, preparem as respostas usando as técnicas, porque é isso que vai deixar vocês se venderem de forma melhor, de forma estratégica. Outro ponto que é papel do recrutador é avaliar o fit cultural. Como eu vivi em empresas muito diferentes, a gente sabe que fit cultural não é receita de bolo. Por exemplo, eu trabalhei na Ipiranga. A Ipiranga, para quem não conhece, é uma distribuidora de combustível, a segunda maior do país. Lá no ano de 2018, 2019, eu já estava lá há alguns anos na área de recrutamento e seleção, e a empresa ela era extremamente formal. Hoje não é mais assim, mas naquela época era. E eles tinham um dress code que dizia que a calça jeans apenas às sextas-feiras, que era roupa social de segunda a quinta, mulheres com salto. Esse era o dress code da Ipiranga. Imagina se eu vou fazer uma entrevista para a Ipiranga e eu chego de vestido florido, sandália rasteirinha. Eu vou mostrar que eu não estou adequada àquela cultura. Agora, eu também trabalhei na Globo, uma empresa de comunicação, a segunda maior emissora do mundo. Se você chega de vestido florido e rasteirinha, você está ok, você está no dress code da empresa. Fit cultural é mostrar que você tem aderência à empresa. E no momento de uma entrevista, o recrutador está avaliando isso. Como é que ele faz essa avaliação? Uma das formas é o dress code. Eu tenho uma colega recrutadora que estava compartilhando comigo. Ela fez uma vaga de coordenador de manutenção para uma indústria. E essa indústria é para trabalhar no chão de fábrica. Como é que a entrevista era online, pessoal? Mas imagina, uma das coisas que você avalia o fit cultural é o dress code. Uma pessoa que vai trabalhar no chão de fábrica, qual roupa ele vai usar? Ele pode usar uma blusa polo ou uma blusa simples, com manga, mas uma blusa sem detalhes de uma única cor, certo? Esse profissional chegou de terno e gravata rosa. Algo contra a gravata rosa? Nenhum, mas não é adequado. Se é um profissional que usa gravata no dia a dia, advogado ou outra função, tudo bem, área financeira, mas para um chão de fábrica, aquele dress code não era adequado. E só dele não estar com a roupa adequada, ele já cria o recrutador falando: essa pessoa vai trabalhar no chão de fábrica com essa roupa, ele não vai estar interagindo com as pessoas daquele lugar. E o que eu, Tamires, fazia muito antes de estar no RH para mostrar o fit cultural? Primeira coisa é a roupa, então eu buscava. Eu buscava nas redes sociais pessoas que trabalham naquela empresa, usem o LinkedIn, o Instagram, e olhava como elas se vestiam, para estar o mais próximo possível. Por quê? Porque você já vai mostrar aderência
com o fit cultural da empresa dessa forma. Além disso, procurar nas redes sociais das empresas os valores, as formas, isso também vai mostrar quais são as palavras-chave. Essa empresa é focada em resultado ou mais focada em pessoas? Entender sobre a empresa para você mostrar aderência ao fit cultural vai fazer total diferença. Porque esse profissional que estava de gravata, ele não achava que isso ia ser um dos motivos para ele ser reprovado. Não um único, mas um dos. Ele achou que ele estava se vestindo adequadamente, mas não foi o caso. Qual é o papel do recrutador? Manter interesse na sua história. Avaliar a pessoa candidata através de técnicas como chá e estar. E avaliar o fit cultural. Como aquela pessoa se comporta dentro daquele ambiente, com aqueles profissionais. Isso é fit cultural. Ela vai conseguir, eu tinha uma outra amiga que dizia, ela vai conseguir sentar no bar, depois do expediente, no happy hour, e conversar, interagir com as pessoas. Essa é a forma do recrutador avaliar se você tem fit cultural com a empresa. E a comunicação? A comunicação é importante? Hoje, gente, fazendo uma entrevista de emprego por vídeo, eu tive um candidato, que ele era um bom candidato, mas ele demonstrava insegurança. Como? Se eu começasse a falar assim com vocês, olhando para baixo, com o tom de voz mais baixo, vocês sentiriam segurança no que eu estou falando? É muito importante, seja numa entrevista por vídeo, seja numa entrevista presencial, a comunicação. Você às vezes pode saber muito, mas se não souber expor, falar com segurança, faz toda a diferença. E a primeira dica que eu dou para vocês é: olhe direto para a câmera. Isso faz toda a diferença numa entrevista online. E na presencial, olhe nos olhos do recrutador ou do gestor da posição. Outro ponto é uma comunicação sem ruído. Em uma entrevista de emprego, eu preciso cuidar para não falar muito né, eu acho, talvez, não me lembro. Quando eu digo isso, eu mostro insegurança. O recrutador está preparado para analisar todos os detalhes. A gente sempre está concorrendo com mais pessoas, mas eu posso garantir com vocês que mais de 80% das pessoas não se preparam, não têm acesso a todas essas informações que eu estou passando. Então, vocês já estão na frente de boa parte. E cuidar da comunicação é essencial. Uma comunicação sem ruído. E para isso, a gente precisa treinar. E existem técnicas para deixar mais calmo. Por exemplo, quem aí está no computador? Vocês estão com os 2 pés no chão? Respira, postura. Isso já ajuda. Olha para a câmera e começa a conversar e contar a pessoa que você é, o profissional, todos os desafios que você já passou, os resultados que você entregou. Tudo isso você precisa passar sem ruído, numa comunicação clara e objetiva. Um outro ponto muito importante é que o corpo fala. Já ouviram essa expressão? Imagina se eu fico assim. Gente, estou aqui para falar sobre o processo seletivo. Acreditem, tem muitos candidatos que ficam assim, braço cruzado, sem postura. É muito importante manter os braços descruzados e na zona entre queixo e cintura. A câmera precisa estar bem posicionada. Eu vou dar dica para entrevista por vídeo, mas é muito importante vocês prepararem o ambiente se for por vídeo. E se for presencial também. Se for presencial, cria rapport. Como esse recrutador está sentado? Ele está anotando? Ele está de frente, de lado? Vire para ele. Tudo isso faz diferença. Nada de ficar assim, nada de ficar para baixo, sem postura. Cuida da mão. Um outro ponto muito importante que eu, como recrutadora, avaliava é: quem aí já assistiu sério e estudou a linguagem do corpo, sabe que o nosso corpo fala. E o corpo falando, ele entrega quando a gente mente ou quando a gente não acredita no que está falando. O que é isso, Tamires? Eu percebia muito nas entrevistas que eu estou questionando o candidato. Ele não colocou a mão no rosto em nenhum momento. E aí eu faço uma pergunta: qual a sua última remuneração? Minha última remuneração, eu estava ganhando 17 mil. Quando a pessoa hesita na hora de falar, seja numa pergunta de remuneração, seja numa pergunta sobre o que ela já entregou, ou quando ela coça, isso me demonstra insegurança, que ela não acredita no que está falando.
Quando uma criança mente, vocês já viram uma criança mentindo? Ela coloca a mão na boca, não é? E o adulto? O adulto não coloca a mão na boca, mas ele vai coçar o nariz, a orelha. Isso pode parecer, Tamires, significa que eu estou mentindo? Não, mas às vezes pode ser que você não confia 100% no que você está falando. Eu tinha uma cliente que ela mexia muito com as mãos, ela estava o tempo inteiro com a mão no rosto. E quando eu falei sobre isso para ela, eu falei, tu congela a mão embaixo, mas você não fica mexendo no rosto na hora de falar. Porque isso pode transparecer para o recrutador que você não acredita no que está falando. Já pensou, você está dizendo sobre um grande projeto e sem querer coça aqui e o recrutador entende, será? Será que ele tem aquele projeto mesmo? Então, cuidem do corpo, cuidem da linguagem corporal. Sempre postura, mãos entre queixo e cintura, nessa zona de conforto e o principal, nada de coçar o nariz, a orelha, para não demonstrar insegurança. Objetividade. Eu sei que eu estou falando objetividade já há algum tempo, mas acreditem, a maior parte dos candidatos que eu já entrevistei na vida não tem objetividade na hora de responder. Eu preciso contar com técnicas, e vocês já sabem, está. Preciso estruturar a resposta, mas eu preciso ser objetiva no momento de eu contar a minha história. De nada adianta eu contar a história para vocês que eu fui professora de informática, dei aula de Excel, fui estagiária de informática na SEDAI. Isso não agrega na minha carreira hoje em RH. Então, vocês precisam pensar o que na minha trajetória profissional agrega valor à vaga que eu estou me candidatando. É isso que vai fazer a diferença. Sejam objetivos e estratégicos. Tamires, qual a diferença da entrevista online versus a presencial? Eu bem me lembro no ano de 2020, todo mundo sabe o que estava fazendo naquele fatídico março, e eu trabalhava com recrutamento e seleção. Como eu atendia o Brasil inteiro, as vagas fora do Rio de Janeiro, eu já fazia entrevista online. Mas de um dia para o outro, quando eu achei que ia passar 15 dias em casa, eu comecei a fazer todas as entrevistas no formato online. Todas. Naquele momento, a empresa que eu trabalhava, a Ipiranga, continuou contratando, mas todo mundo na sua casa, respeitando o lockdown. E o que eu mais vi? Erros na entrevista online. Principalmente da pessoa não se preparar, não testar o link antes. As empresas, pessoal, elas usam, em sua grande parte, Microsoft Teams, que é um sistema de videoconferência, como o Zoom, como que a gente está hoje. Hoje, eu também uso o Microsoft Teams. Montando minha própria empresa, eu assinei o Microsoft Teams, que é a ferramenta que eu estou acostumada, que tem Word, Excel. E eu vejo que tem candidato que chega na hora da entrevista, não entrou. Eu espero 5 minutos e envio uma mensagem no WhatsApp, dizendo, tudo bem, você não vai entrar? E a pessoa diz, desculpa, é que eu preciso baixar o aplicativo ou não está funcionando. O primeiro ponto, que parece básico, mas eu vejo que a maioria das pessoas na entrevista online não fazem, é testar o link com antecedência. Se a entrevista começa às 18, 17h50 eu vou estar entrando naquele link. Tamires, a vida é corrida. Às vezes eu vou sair de uma reunião, eu vou numa salinha para fazer a entrevista. Mesmo assim, antes acorda mais cedo, dorme um pouquinho mais tarde, mas testa o link. Porque não tem nada mais desafiador para a recrutadora do que o candidato, quando chega na hora, ele não está preparado, não ter testado o link, a câmera não funcionar, ter que baixar o aplicativo, espera minutos. Eu tenho entrevistas sequenciais. Quando atrasa uma, atrasa todas. E muitas vezes, se aquele candidato atrasou, eu não vou querer atrasar o próximo, que se preparou, que entrou no link com antecedência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ser mais rápida na entrevista. E isso também faz a diferença. Entrevista online, primeiro ponto muito importante, se preparem, testem o link, estejam em um ambiente silencioso e que você não seja atrapalhado por outras pessoas. A gente está no home office, animais, crianças são bem-vindas, mas a gente tem que ter cuidado, porque no momento da entrevista, a gente já fica nervosa. Eu mesmo sinto aquele frio na barriga. Então, vocês precisam estar no ambiente mais confortável possível. Muitas vezes as pessoas falam, Tamires, eu estou no meio do horário de trabalho, eu fugi para o meu carro para fazer uma entrevista. Tudo bem, se não tem um local que seja mais seguro, você ir para o carro, mas coloca um fundo.
para que a pessoa que está te entrevistando não precisa saber que você está no carro. Coloca um fundo, isso é muito importante. Cuide da sua aparência, mesmo estando online. Coloque uma roupa adequada. Olhe o fundo. O que está aparecendo no fundo? Gente, eu vou contar para vocês que eu já fiz entrevista online que a cama atrás estava uma bagunça, mas uma bagunça total. O candidato pode até ser bom, mas vocês não acham que eu vou ficar pensando assim, se essa pessoa é desorganizada na casa, ela vai ser organizada com o trabalho? Isso vem na cabeça da recrutadora. Então, todo o ambiente importa. O que está atrás, o que está aparecendo, como você se comporta. Entrei de pijama. Uma outra história que eu tenho para contar também é de uma entrevista que eu fui fazer em dezembro. Eu sei que dezembro é muito quente. Eu sei. Eu moro no Rio de Janeiro, gente. Só que a pessoa entrou 17 minutos atrasada e falou para mim: ah, desculpa, deu a hora da entrevista, mas eu precisei tomar um banho, porque está muito calor. Eu sei que está muito calor, nesse momento eu também estou com calor, mas eu não vou chegar atrasada na entrevista por conta disso, nem dizendo que eu cheguei atrasada porque fui tomar um banho. A gente tem que sempre cuidar. Então, se a entrevista é às 4, poxa, eu estou com calor, mas não vai dar tempo de tomar banho, entra às 4. Ou então avisa, será que eu consigo mais 5 minutos? Não é o ideal, mas tentar negociar. Agora, não falar nada, chegar 17 minutos depois dizendo que, eu precisei tomar um banho. Imagina a imagem que essa pessoa passou para mim, recrutadora. Vocês acham que eu aprovei ela? Não aprovei. Por quê? A primeira impressão que fica da entrevista é você estar ali no horário combinado. Se ela não está, esse já é um ponto. E entrevista presencial? Ainda acontecem muitas entrevistas presenciais. Eu tenho um cliente aqui no Rio, que ele é na Barra da Tijuca, um dos bairros aqui do Rio de Janeiro, e a gente estava fazendo entrevista na semana anterior ao Carnaval. E ele quis entrevistar os candidatos na sexta-feira. Era uma vaga para a área comercial, era uma vaga que ele precisava repor o quanto antes, para ele continuar vendendo. Sexta-feira, antes do Carnaval, eu preparo os meus candidatos e todos eles a gente falou: precisamos que vocês saiam de casa com antecedência. É véspera de Carnaval no Rio de Janeiro. Então, cuidem do horário. Vocês acreditam que tiveram ainda assim 2 dos 4 candidatos que chegaram atrasados? Porque não saíram de casa com tanta antecedência. E tinham pessoas lá que estavam trabalhando, mas negociaram, saíram mais cedo do trabalho e chegaram presencialmente. Esses 2 eram pessoas que estavam desempregadas, procurando uma recolocação. Tamires, às vezes a pessoa não tem culpa, acontece um trânsito, um acidente, eu sei, mas a primeira impressão é a que fica. Ele vai conhecer o gestor da vaga. A gente tem que sair de casa o quanto antes. E eu digo isso, gente, eu cresci numa cidade chamada Seropédica, no interior do Rio de Janeiro. Eu ia fazer entrevista na Ipiranga, que era em São Cristóvão, 80 quilômetros de distância. Eu saía de casa com 4 horas de antecedência. Por quê? Porque eu não queria passar a impressão de que morar longe fosse algo que pudesse me reprovar. Não. Então, eu chegava com antecedência para chegar em ponto. Isso também sempre me pergunta. Mas uma entrevista presencial, vou chegar 2 horas antes, não vai pegar mal? Não chega com tanta antecedência assim. Ou se você chegar, faz que nem eu. Eu saía com 4 horas. Às vezes tudo estava certo e eu chegava lá com 1h30. Faltava muito tempo para a entrevista. Mas o que eu fazia? Ficava em uma loja de conveniência, em um local perto, até chegar uma meia hora, 20 minutos antes. E aí sim eu me dirigia para o prédio. Para não chegar também com tanta antecedência, porque a pessoa não vai antecipar a entrevista por sua conta. Ela tem outros compromissos. Entrevista presencial. Nada de chegar muito atrasado. E se chegar muito antes, espera em algum lugar para só depois avisar do horário que você chega. A regra do dress code também serve aqui. Olha, pesquisa como as pessoas daquela empresa se vestem, para você se vestir daquela maneira e mostrar um fit cultural, uma aderência já no dress code, que é um símbolo tão importante da cultura. Outro ponto da entrevista presencial é cuidado para onde você olha. Eu sei que muita gente é tímida ou se sente desconfortável e acaba olhando para baixo ou para os lados. A gente precisa olhar nos olhos da pessoa. Se você não se sente confortável, olha aqui, no meio da testa. Isso vai te ajudar a que a pessoa tenha a impressão de que você está olhando nos olhos e você vai estar olhando aqui. Na entrevista online, olha sempre na câmera, como eu disse, e cuida de todo o fundo. Falamos de entrevista online, entrevista presencial, falamos sobre chá, sobre estar. O que é o papel do recrutador? O que é o papel da pessoa que está sendo analisada, a pessoa candidata? Então, agora vocês já sabem o que fazer. Mas só saber não basta, gente.
o mais importante é praticar como se fosse real. Pratique gravando um vídeo seu respondendo as perguntas e vendo esse vídeo. Eu sei, é difícil olhar a si mesmo, mas é de extrema importância para que vocês analisem vícios como né, ou insegurança em uma coisa que às vezes é a sua maior entrega. Pratique gravando vídeos na frente do espelho ou com simulações de entrevista. Eu sou uma recrutadora que eu faço esse serviço. Simulo entrevista com os meus clientes e faço o que eu não posso fazer no momento da entrevista, que é dar feedbacks, ajudar a construir a narrativa da melhor forma possível. E a entrevista, Tamires, como é que é a entrevista? A entrevista não é sobre você, não é sobre a recrutadora, é sobre a vaga. É sobre a vaga e sobre o problema que a empresa tem. Hoje eu também estava em uma simulação de entrevista de emprego com um cliente que eu estava dizendo exatamente isso. Se você resolve o problema, a empresa tem um grande problema, e você tem a solução para resolver aquele problema, é isso. Você tem que mostrar as suas habilidades, conhecimento, habilidade e atitude para resolver o problema que a empresa tem. Eu vejo que muita gente começa a falar em entrevista, eu vou falar sobre mim mesma, como é que eu me apresento, eu vou contar, eu sou casada, solteira, tenho filhos. Você pode falar isso, não tem problema. É parte de quem você é. Mas o foco principal da sua apresentação é mostrar a aderência do seu perfil profissional para aquela vaga. Então, na sua apresentação, você vai focar no que vai chamar a atenção do recrutador. Por exemplo, eu, Tamires, trabalhei na área de RH e um dos projetos mais legais da minha carreira, eu digo que foi o meu gift work, foi trabalhar na transformação cultural da Ipiranga. Imagina que eu tenha participado de um processo seletivo, esteja sendo entrevistada para uma vaga que vai fazer a transformação cultural. Eu vou me apresentar. Eu sou a Tamires Clínico, eu tenho mais de 12 anos de experiência em RH. Sou solteira, moro em Ipanema, no Rio de Janeiro, e eu já trabalhei em grandes empresas, como Michelin, Ipiranga, Globo. Ao longo da minha trajetória, tive a oportunidade de trabalhar nos diversos subsistemas de RH. E o grande projeto da minha carreira foi participar do processo de transformação da Ipiranga, que era uma distribuidora de combustível, a segunda maior do país, ficando atrás apenas da Petrobras, e que tinha 85 anos de história. Queria trazer mais diversidade e inovação para que chegasse ao futuro. Vocês estão vendo que isso sai de forma natural, mesmo no improviso? Porque eu já contei essa história muitas vezes. E porque se a vaga é de cultura, eu vou adaptar o meu discurso para mostrar que o projeto da minha carreira foi o que eles estão buscando. O foco não é sobre mim, é sobre a vaga e sobre o problema que a empresa tem. Além disso, perceberam que eu tenho storytelling? Onde eu comecei, por onde eu passei, os anos de experiência. Hoje mesmo fiz um vídeo para o meu Instagram falando como não fazer um currículo. E no currículo estava escrito, eu tenho ampla experiência. Ao invés de ampla experiência, por que não colocar? Eu tenho mais de X anos de experiência. É isso que faz a diferença. Um storytelling claro e atraente. E estratégico, mostrando a sua competência. O profissional incrível que cada um de vocês é. Além disso, a sua missão é contar o seu chá. E não é o chá de bebê, é o chá de conhecimento, habilidade e atitude. Mostrar que você conhece do assunto, que você tem habilidade. Então, eu sei fazer e eu tenho atitude para agir. Ir lá e resolver o problema que a empresa tem. Isso são pontos principais da entrevista. Mas eu também quis trazer para vocês os principais erros. Coloquei essa tela porque eu sei que a galera aqui é de TI exames. E quais são os principais erros? Não se preparar para uma entrevista por competência. Vocês não imaginam a quantidade de pessoas que eu entrevisto e quando eu pergunto, me dá um exemplo de uma situação que você viveu, você pode me contar uma história? A pessoa não sabe contar exemplo, ela fica pensando. E eu tenho clientes assim também. Eu tenho uma cliente, gente, ela é incrível. Ela é uma cliente que está fazendo uma vaga gerencial na área de marketing. E no job description, ela estudou e ela tinha cada uma das linhas, ela tinha experiência com profundidade em mais de uma empresa. Isso é muito difícil de acontecer. Nem sempre a gente vai corresponder a 100% do que o job description diz. E ela tinha. Só que na nossa primeira simulação de entrevista, ela não conseguia falar. Eu tenho que pensar. Será que eu já fiz? Fizemos 4 simulações de entrevista.
e na quarta ela dizia, você quer um exemplo assim ou assim? E contava na metodologia por competência, que nada mais é usar chá, conhecimento, habilidade, atitude, ou estar, situação, tarefa, ação e resultado. Tem as respostas para cada uma das linhas nas metodologias. É isso que faz a diferença. Então, se preparem para uma entrevista por competência. Vamos melhorar? Não. Se você for treinar isso, a gente tá para qualquer tipo de recrutador, certo? Mas, mesmo assim, eu preciso pensar em exemplos para cada um dos pontos positivos, para cada um dos pontos a desenvolver. Além disso, nada de ser prolixo, dando detalhes necessários durante a narrativa. E uma outra simulação de empresa do que dele. A empresa passou por um processo de transformação. A empresa entregou isso. E eu perguntava, mas o seu papel? Tivemos que fazer um trabalho muito grande para ele contar o papel dele de forma estratégica para aquela empresa. Então, eu estou querendo saber, sim, de onde você trabalhou, mas eu quero saber muito mais sobre você. E nada de dar detalhes desnecessários. Porque nesse período, nós fizemos um projeto na Amazônia. Esse projeto foi muito legal, e não foi só da minha área. Isso tem valor para a vaga? Ou você está sendo prolixo? Isso agrega valor para o que a empresa está buscando para resolver o problema da empresa? Ou você está sendo prolixo? É sempre importante analisar e ser objetivo. Então, nada de ser prolixo na entrevista. E outra coisa é perder o foco. E olha, isso acontece com muita frequência. Eu, como sou focada em resultado, eu sempre tento puxar a pessoa de volta. Mas nem todo recrutador é assim. Então você não pode perder o foco, que aquilo é uma entrevista de emprego. É importante criar rapport, é importante criar conexão com a pessoa recrutadora, mas não perca o foco que você está ali para se vender, para mostrar você como profissional. O foco é resolver o problema da empresa. Foca nas suas competências, que é o que eles estão buscando para aquele cargo. E não estudar a vaga. Isso parece simples. Ler o job description e pensar em exemplos de situações para cada um. Mas vocês viram que a minha cliente, que é uma vaga gerencial, ela não tinha se preparado antes de fazermos a simulação de entrevista? Então, muita gente não faz, não estuda a vaga. Ó, lembrei de um outro exemplo que hoje mesmo eu estava fazendo uma entrevista para a área comercial. E na área comercial é um ticket médio mais alto, então uma empresa que quer uma venda de high ticket e que eles saibam mexer em sistemas CRM. Isso estava escrito no job description. Quando eu perguntei, a pessoa falou que sabia, e na hora da entrevista eu falei, qual CRM você usava? Eu não usava CRM, eu colocava no Excel. Essa não foi a melhor resposta. Por quê? Porque a descrição da vaga diz que precisa ter CRM. Outro ponto, era high ticket, tickets com um valor mais alto. A pessoa falou, o meu ticket médio era bem alto. Tinha lugares que era 200, tinha lugares que eram 600 reais. Gente, menos de 5 mil reais não é um ticket alto. Então, a gente tem que cuidar dos exemplos, estudar a vaga para mostrar a aderência. Se eu não tenho, eu tenho que ser sincero também. Mas eu sei que isso diminui muito as minhas chances de ser chamado para uma entrevista. Bom, gente, aqui tem o QR Code com o meu WhatsApp, tem as minhas redes sociais. Se vocês quiserem compartilhar sobre essa live, sobre esse conteúdo que vocês aprenderam, vai ser de grande ajuda. E agora a gente vai ter um momento para dúvidas, né, Flávia? Acho que ainda tem alguns minutinhos.